Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cheguei da igreja agora há pouco, ainda nem tomei banho, arrumei minhas coisas ainda para segunda-feira, mas eu gostaria de dividir algo com vocês, tá bom? A Bíblia fala sobre um profeta chamado Jonas. Jonas é alguém que o Senhor chamou, né? Tem um chamado de pregar o evangelho, ele é profeta. E aí o Senhor disse para ele ir para uma cidade chamada Nínive. E Nínive é uma cidade que ela está no erro, é uma cidade de gente, de pessoas ímpias, de pessoas que não creem em Deus, de pessoas que não crê no evangelho, de pessoas que pratica mesmo o mal, né? Pratica a maldade. E aí o Senhor envia Jonas para aquela cidade, o Senhor fala para Jonas ir para aquela cidade para pregar contra ela. Ou seja, para repreender, né? Para levar uma palavra de repreensão. E aí a Bíblia diz que Jonas ele pega um barco totalmente ao contrário da cidade de Nínive e ele decide ir para uma cidade chamada Tarsis. Dentro desse barco, o Senhor vai enviar uma grande tempestade para esse barco. A Bíblia diz que o dono do barco, ele não conhece Jonas, ele não sabe quem é Jonas e ele não sabe o que Deus conversou com Jonas. Ele não sabe qual era o compromisso de Jonas, ele nem conhece Deus, o dono do barco. E já já você vai entender onde eu quero chegar. E a Bíblia diz que o dono do barco, no desespero ali, porque tá vendo o barco ir a pique, ele tá junto ali com os outros, né, o capitão do barco tá junto com as outras pessoas ali dentro daquele barco, pessoas que estão ali porque necessitam, pessoas que estão ali porque precisam. E a Bíblia diz que o capitão do barco, o dono do barco, ele começa a jogar algumas coisas para fora do barco, na tentativa de que esse barco fique mais leve, para que esse barco consiga chegar até a terra firme, até a terra seca. E ele vai jogando coisas, tirando coisas de dentro desse barco, e na verdade Jonas está escondido na polpa do barco, né? Está escondido dentro lá, né? Bem escondidinho, dormindo. Né? A Bíblia diz que Jonas está na polpa do barco dormindo, gente. Enquanto o capitão do barco está desesperado, tirando tudo que ele tem de dentro do barco. E nesse tirar tudo, ele vai comida para fora do barco, vai jogando tudo no mar para que o barco fique mais leve. E aí vai comida. Eu acredito, né? A Bíblia não fala uns detalhes do que esse capitão do barco jogou para fora do barco, mas nisso ele vai jogando comida, que são coisas necessárias, que são coisas que precisam estar no barco. Nisso ele vai jogando comida, ele vai jogando as roupas, né? Ele vai jogando combustível, tudo isso na tentativa de que esse barco fique mais leve. A Bíblia diz que depois dele jogar tudo, a tempestade não cessa, a tempestade não para, a tempestade continua. E por que eu contei toda essa história para você com esse contexto aqui para te dizer que, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta, né? O que está dentro do teu barco que precisa ser retirado e você ainda não retirou? Já pensou nisso? Porque às vezes existem coisas dentro da nossa vida que precisam ser retiradas. Precisam ser retiradas de dentro da nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E eu estava me lembrando dessa história, né? O que está dentro da nossa vida que a gente ainda não tirou e isso está levando o nosso barco a afundar. Isso pode ser um hábito, isso pode ser um mau hábito, isso pode ser uma dor, uma angústia, uma mágoa dentro de você, isso pode ser uma amizade, isso pode ser uma atitude, uma fala, um gesto. Isso pode ser tanta coisa, gente. Tanta coisa. E às vezes a gente está tirando coisas da nossa vida que não precisava ser tirada. Não é verdade? Quantas vezes a gente retira coisas da nossa vida que realmente há necessidade de estar? Como, por exemplo, o diálogo,
como, por exemplo, o descanso, como, por exemplo, a paz, como, por exemplo, boas amizades, boas pessoas, pessoas que nos levam a conhecer novos caminhos, caminhos que edificam a Deus, caminhos que acrescentam na nossa vida com Deus. E a gente acaba tirando, a gente acaba banalizando tudo e falando, não, quer saber, vou tirar tudo. E a gente acaba tirando tudo. E esse tudo, às vezes, lá na frente vai fazer falta. Não é verdade? E aquilo que precisa realmente ser tirado, a gente não tem força suficiente para tirar. Essa mágoa que está aí guardada dentro do teu coração precisa sair. Esse desejo de pecar, de errar, de fazer coisas que não edifica a Deus, que não agrada a Deus, está guardado aí dentro e você ainda não conseguiu tirar. A mentira, às vezes, está guardado dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, e a gente também não conseguiu tirar. Porque a gente começa a tirar coisas que não são necessárias naquela hora, mas aquilo que realmente tem peso na nossa vida e precisa sair, a gente não tirou ainda. Às vezes é uma falta de perdão que está aí guardado dentro do teu coração que você ainda não tirou e precisa ser tirado. Às vezes é uma amizade que está pesando em você, uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, um relacionamento que te leva para trás, um relacionamento que te distancia das coisas boas, que distancia você do céu, que distancia você dos caminhos do Senhor. Não é para estar aí. É para estar em outro lugar, mas não é para estar aí. Não é para estar em você. Não faz parte da tua vida, você não nasceu com isso, você adquiriu isso ao longo da sua caminhada. Mas você pode tirar hoje. Você pode tirar hoje essa dor, essa tristeza, essa mágoa, esse rancor. Tudo nós podemos tirar. Mas precisamos pedir ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para tirar algumas coisas da nossa vida que não precisava estar. Mas, para que isso aconteça, é necessário apenas uma coisa: atitude. Atitude. Tire da sua vida o que precisa ser tirado. O que realmente precisa ser tirado. Chega de tirar das nossas vidas aquilo que não tem peso algum. Mas, pelo contrário, edifica, nos traz paz, nos traz renovo, nos traz avivamento, nos traz tranquilidade. Chega de tirar das nossas vidas coisas que agradam a Deus e a gente está tirando porque para a gente é um peso. Quer um exemplo? A nossa vida com Deus. Eu não vou para a igreja hoje não porque eu estou cansada. Estou tirando aquilo que é necessário para minha vida cristã e colocando descanso no lugar. Estou barganhando com Deus. Estou barganhando com as coisas com coisas que são inegociáveis. Não vou orar hoje não. Por quê? Não vou orar hoje não. Eu vou assistir uma série. Vou assistir uma série. Afinal de contas, eu estou descansando, estou tranquila. Vou assistir uma série aqui. Eu estou trocando a presença de Deus por algo que não tem importância, né? E assim nós vamos fazendo. E assim nós seguimos a vida, trocando aquilo que não é para ser trocado, negociando aquilo que não é negociável. E edificando coisas ao invés de edificar o nome do Senhor e a presença dele, que é fundamental nas nossas vidas. Não troque, não negocie a sua vida com Deus. Se autoavalie, veja o que está na sua vida que precisa ser tirado, mas também veja aquilo que já está e precisa ser trabalhado. Tá bom? Eu queria passar isso aqui para vocês, queria deixar essa palavra aqui com vocês, porque foi algo que falou muito forte ao meu coração. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na tua vida, na tua família, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e você possa entender
que existem coisas que precisam estar na nossa vida, mas que também chegou o tempo de fazer uma limpeza espiritual, de arrancar das nossas vidas aquilo que não precisa estar. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.